Pessoal, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos fazer um estudo sobre os conteúdos que nós vimos agora nesses meses de junho e julho para revisão para a prova, ok? Então, os conteúdos serão o clima, a vegetação, a divisão territorial e o município e a cidade. Então, eu vou começar pelo conteúdo clima. O clima, ele é o conjunto de condições atmosféricas que se repetem com frequência durante um longo período de tempo em um determinado local. Bom, então, mas você sabe por que isso acontece? Embora pareça estar parada, a Terra ela gira em torno de si mesma, executando um movimento chamado de rotação, que dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo acontecimento dos dias e das noites. Então, o movimento de rotação, ele dura em média 24 horas e ele é responsável pelos dias e pelas noites, certo? O movimento de rotação, pessoal, é muito importante, que tem muita gente que se confunde rotação com translação, certo? Rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, certo? E agora eu vou falar para vocês sobre o movimento de translação, porque a Terra ela também gira em torno do Sol, executando um movimento chamado de translação, que dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, e é responsável pelas estações do ano, no caso a primavera, o verão, o outono e o inverno. Essas estações do ano, elas têm as suas características. A primavera, por exemplo, ela apresenta a temperatura agradável e é caracterizada pela presença das flores. O verão, suas características principais são os dias ensolarados e as altas temperaturas. Então, no verão é muito bom para ir para parques aquáticos, praias, esse tipo de local. O outono ele é caracterizado pela queda das folhas das árvores. Também é conhecida por ser a estação das frutas. E o inverno, ele apresenta temperatura mais baixa, sendo comum a ocorrência de chuvas, em alguns lugares geadas e neve. Então, o inverno ele é bem frio, certo? Então, pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre a vegetação. Porque a vegetação, ele é o conjunto de plantas de um determinado local. Então, no Brasil, possui uma vegetação bastante variada. Então, são inúmeras as espécies de vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos. Então, eu vou falar agora para vocês sobre alguns tipos de vegetações, certo? Eu vou falar sobre a floresta, sobre o cerrado, sobre a vegetação litorânea, mangue, campo, caatinga e o pantanal. Bom, vou começar pela floresta. A floresta ela é o tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas umas das outras. Nela há uma grande diversidade de plantas. O cerrado, por exemplo, o cerrado ele é o tipo de vegetação que é marcado pela presença de capins altos e plantas rasteiras, afastadas umas das outras. Em geral, as árvores são baixas, com tronco fino e retorcido. Então, isso é muito importante, a gente ver a característica das plantas, né, de cada um, né, da vegetação. A vegetação litorânea, a vegetação rasteira, na qual é comum a presença de coqueiros, certo? Que geralmente são aquela vegetação que tem nos lugares, no litoral, certo? Não tem presença de praia, esse tipo de coisa. O mangue, por exemplo, o mangue é a vegetação que ocorre em terrenos onde a água do mar e do rio se encontram. É marcado pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. O campo é a vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, germíneas e pequenas árvores. A caatinga ela é a vegetação adaptada a climas secos, geralmente composta por árvores pequenas, porte e espinhetas. Nelas são comuns várias espécies de cacto, como a palma ou o mandacaru. O Pantanal ele possui uma vegetação diversificada, uma espécie de vegetais típicas da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, apresenta plantas aquáticas e também nas margens dos rios. Então, o Pantanal ele é o mais diversificado, ele apresenta diversos tipos de vegetação. Então, vou falar agora para vocês um pouco sobre a divisão territorial, certo, pessoal? O nosso país, o Brasil, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, certo? Questão do tamanho.
ele está dividido em 26 estados e um distrito federal, no qual está localizado a cidade de Brasília. No caso, Brasília ela é a capital do Brasil e é a sede do poder central do país, o governo federal. Então, cada estado do Brasil tem uma capital, que é a sua cidade mais importante e é a sede do governo estadual, certo? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre o que é a divisa, certo? A divisa, ela é quando a gente chama, certo? A divisão territorial entre cada estado, certo? Então, pessoal, o presidente da República, ele é responsável por governar o país, enquanto os governadores governam os estados. Porque o Brasil, não só o Brasil, mas como todos os outros países, não dá para uma pessoa só governar, não é? Então, o presidente da República, ele governa tudo e ele tem os seus apoiadores, que são, no caso, os governantes, que eles governam o estado, tem os prefeitos, que eles governam as cidades, certo? Então, isso é muito importante, eles terem essa ajuda, certo? Porque eles sozinhos eles não iriam dar de conta, certo? Então, cada estado tem também a sua divisa, certo? Que é chamado de divisa, que é aquela divisão do território. Pessoal, os estados, por sua vez, eles são formados pelo agrupamento de municípios, que são áreas territoriais governadas pelos prefeitos. E chamam-se de limite a divisão territorial entre os municípios. Então, como vocês puderam ver aqui, a divisão entre os estados se chama-se divisa, e a divisão entre uma cidade para outra, ela se chama-se de limite. Lembrando também, pessoal, que o nosso país ele está dividido em 5 regiões, que é a região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, certo, pessoal? E eles foram divididos de acordo com suas características, certo, pessoal? Então, eu vou falar agora um pouquinho, entrando no mesmo gancho, porque é mais ou menos um conteúdo parecido, que é falando sobre o município e a cidade. O município é a menor unidade administrativa autônoma do Estado brasileiro, criado pelo governo estadual através da lei. Chamamos de munícipe os moradores do município. A sede do município, que normalmente é a sua parte mais urbanizada, recebe o nome de cidade. Na cidade, nós encontramos diversos estabelecimentos comerciais, prédios, casas residenciais, e é onde estão localizadas a prefeitura e a Câmara de Vereadores, certo, pessoal? Então, os bairros, eles são as partes menores das cidades. Tudo tem um nome, são formados por um conjunto de ruas e quarteirões. Há cidades pequenas que não possuem bairros. Nela, o comércio, a igreja e a escola, elas ficam localizadas no centro da cidade, porque nenhuma cidade é igual à outra. Tem cidades que são pequenas, tem cidades que são grandes. Então, aqui, no caso, eu citei um exemplo de cidades que existem que são tão pequenas que o centro, lá no centro é onde pode se encontrar tudo, igreja, colégio, comércio, enfim. Na cidade também é possível encontrar uma área rural, que é comumente chamada de campo, e nela as atividades agrícolas são predominantes, assim como as belas paisagens naturais, as fazendas, os sítios e as chácaras. Pessoal, o conjunto de municípios, elas formam um estado, e o conjunto dos estados formam um país, no nosso caso, o Brasil. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão para a prova de geografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, ok? Beijos.